Olá, pessoal do sexto ano. Aqui é o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e quero convidar vocês. Vem comigo para tratarmos hoje de atletismo. Vamos dar a nossa introdução, começar a pensar sobre as provas do atletismo, esse esporte que é um dos mais antigos da humanidade. E aí, você conhece o atletismo? Sabe quais são as provas de pista e de campo do atletismo? Sabe o que é uma prova de pista e uma prova de campo? Se não sabe, continue aí para aprender. Vamos lá, moçada! Como são as provas? Você conhece atletismo? A pista de atletismo, você já experimentou dar uma volta correndo? Parece pequenininha, mas ela cansa, viu? Então vamos andar juntos? Atletismo é um esporte formado por 3 modalidades. Olha só: corrida, lançamentos e saltos. Geralmente é praticado em estádios, exceto a prova da maratona e da marcha atlética, que são corridas de longa distância e por isso são praticadas na rua. Então, relembrando, atletismo, quando a gente fala em atletismo, estamos falando de corridas, lançamentos e saltos, né? Ou seja, aptidões, atividades físicas das mais antigas já praticadas pelo homem. Na verdade, a história do atletismo acompanha o homem desde os tempos dos nossos ancestrais e sua prática primitiva ajudou na luta pela fuga dos predadores e na busca por alimentos. Para isso, era preciso correr, saltar obstáculos e lançar objetos. Precisamente por aprimorar essas habilidades básicas, o homem garantiu a sua história e a sua sobrevivência. Pense só, na antiguidade, no tempo dos homens das cavernas, o homem precisava caçar. Mas para caçar, ele tinha que ser um bom corredor para poder ir atrás da presa, tá? Ele tinha que saber lançar, por exemplo, a sua lança, arremessar a sua lança. Nessa corrida, o animal ia tentar escapar, ele ia ter que pular objetos, passar por cima de troncos, de pedras, até acertar a sua presa para garantir o seu jantar, ou o seu almoço. Então veja como essas atividades, que hoje a gente conhece somente como atividades esportivas, na verdade, num período da história da humanidade, sim, garantiram a sobrevivência dos homens, ok? Tudo isso explica por que, ao criar as competições esportivas, as primeiras provas realizadas foram as atléticas, exatamente corrida, saltos e lançamentos. Na primeira Olimpíada registrada, a única prova foi uma corrida de 192 metros, que os gregos chamavam de Stadium. Isso aconteceu em Olímpia, na Grécia, em 776 a.C. E o campeão foi Corebus, representante da cidade de Elis. Lembrando que nessa época os Jogos Olímpicos eram praticados somente pelos gregos. E o mais interessante é o seguinte: até hoje, nessa cidade de Olímpia, existe ainda as ruínas desse estádio grego de atletismo, ok? Primeira atividade, então. Observe seus movimentos e de seus familiares, de seus colegas de escola e professores no dia a dia. Agora vamos pensar, será que os movimentos de hoje são semelhantes aos dos nossos ancestrais? No que esses movimentos são diferentes? Quando que nós realizamos esses movimentos? Será que no mesmo período, no mesmo momento em que os nossos ancestrais realizaram? Pensando, fazendo as suas reflexões, a gente vai construir aí no quadro negro uma nuvem de pensamentos. No seu quadro de giz, organizando os apontamentos junto com o seu professor. Então agora acompanhe daí essa atividade aí junto, seguindo as orientações do seu professor e logo depois a gente volta para continuar.
E aí, pessoal, conseguiram se organizar? Muito bem. Vamos em frente, então. Continuando. O formato moderno do atletismo remonta a meados do século XIX na Inglaterra. Sempre na Inglaterra, né? Basicamente, ele engloba as corridas de pista, de rua, de cross-country e de montanha, a marcha, além dos saltos e os lançamentos. Então, todas essas provas hoje, nós podemos juntá-las, né, numa modalidade esportiva chamada de atletismo. Por sua característica de representar os movimentos naturais do ser humano, o atletismo é chamado de esporte base, ou primeiro esporte. É sintetizada por uma frase bem interessante, olha só, que circula aí nos meios olímpicos. Os Jogos Olímpicos podem acontecer apenas com o atletismo, mas nunca sem ele, né? Então, o atletismo é considerado o esporte mais nobre dentro dos Jogos Olímpicos, tá? É o esporte nobre dos Jogos Olímpicos. O atletismo é uma modalidade olímpica cuja responsabilidade está a cargo da Associação Internacional de Federações de Atletismo, fundada em 1912 em Londres, onde as regras do esporte foram escritas e os recordes homologados. No Brasil, a organização das competições está a cargo da Confederação Brasileira de Atletismo. Então a gente já sabe que o atletismo, ele é um esporte de marca, né? Então são as instituições, as confederações e as federações brasileira e mundial que têm o registro dos recordes, né? O que são os recordes? A gente já aprendeu sobre isso. Os recordes são as melhores marcas históricas da modalidade dentro da competição. Então, o recorde olímpico é a melhor marca histórica estabelecida dentro de uma competição olímpica, dentro, né, de uma edição das Olimpíadas, ok? Só relembrando esse conhecimento aí. No Brasil, o esporte ficou conhecido no século XX, mais ou menos em 1952, quando Ademar Ferreira da Silva conquistou a primeira medalha de ouro no salto triplo para o Brasil, o que aconteceu nos Jogos de Helsinki, na Finlândia. Então foi a primeira medalha conquistada, né, uma medalha de ouro conquistada dentro do atletismo por um brasileiro, tá? O esporte do atletismo, ele está dividido em provas de pista, provas de campo, provas de rua e as provas combinadas. Então vamos entender o que são as provas de pista. As provas de pista são as corridas que ocorrem aonde? Na pista de atletismo, né? Aquela pista própria para as competições de corrida. Então são as corridas rasas, as corridas de revezamento, as corridas com barreiras e as corridas com obstáculos. Então essas são as provas de pista dentro de uma competição de atletismo. Daí nós temos as provas de campo. Nós temos dois tipos de provas de campo. As provas de lançamento e as provas de salto. Nas provas de lançamento, nós temos o lançamento de disco, o lançamento de martelo, o lançamento de dardo e o arremesso de peso. Já nas provas de salto, nós temos o salto em altura, o salto com vara e o salto em distância. Então, vimos as provas de pista e agora as provas de campo. Daí nós temos as provas combinadas. O que são as provas combinadas? As provas combinadas, elas fazem uma combinação tanto de provas de pista quanto de provas de campo. Então, olha só, nós temos essas provas, elas ocorrem em 2 dias consecutivos e o mesmo atleta tem que fazer participar de uma série de competições. Então, nós temos o decatlo para o masculino, que é composto por 10 provas diferentes, e o heptatlo no feminino, que é composto por 7 provas diferentes, tá? Então essas provas misturam tanto provas de pista, provas de corrida, quanto provas de campo, provas de arremesso e provas de salto. Por isso são chamadas provas combinadas, ok?
E ó, aqui, modalidade, o decátlon, modalidade masculina que inclui, olha só, corrida de 100 metros, salto em distância, salto em altura, lançamento de peso, lançamento de disco, lançamento de dardo, salto com vara, corrida de 1.500 metros, corrida de 400 metros e corrida de 110 metros com barreira. No primeiro dia, o atleta participa de 5 provas, no segundo dia, ele participa de outras 5 provas. Conforme a colocação, a marca que ele estabelece em cada prova, ele recebe uma pontuação. No final do segundo dia, o atleta que tiver maior pontuação é o que venceu o decátlon, tá? No feminino, a gente tem o heptátlon. Inclui corrida de 100 metros com barreira, lançamento de peso, lançamento de dardo, salto em altura, salto em distância, corrida de 200 metros e corrida de 800 metros, tá? Então, essas são as provas do heptátlon. E daí nós temos as provas de rua. As provas de rua não acontecem na pista de atletismo no estádio, elas acontecem em circuitos de rua. São a maratona, uma das provas mais conhecidas, né? Uma das corridas mais conhecidas, que tem até uma história própria, que a distância percorrida é de um pouquinho mais de 42 quilômetros, e daí a gente tem a prova da marcha atlética, 20 quilômetros no feminino e no masculino, e a marcha atlética 50 quilômetros no masculino. A marcha atlética é aquela corrida que parece muito com um caminhar rápido. Na verdade, existe ali na regra uma exigência que o atleta sempre tem que ter um pé apoiado no chão. Então, para fazer isso, ele precisa aí fazer um movimento de quadril para o lado, compensando, né, a passada, ok? Agora sim, vamos falar da pista de atletismo. Uma pista oficial de atletismo é constituída de 2 retas e 2 curvas, conhecidas como meia-lua. 8 raias, cada uma com 1,25 metros de largura, né? E são os caminhos nos quais os atletas devem correr. São, né, o caminho que o atleta tem que, em algumas provas, inclusive, ele nem pode sair daquela raia. A largura total da pista é de no mínimo 10 metros e a raia mais externa é mais longa e possui 449 metros, enquanto que a raia mais interna possui 400 metros. Por isso que em algumas provas, por exemplo, na prova dos 200 metros, em que os atletas precisam correr na curva e cada um corre numa raia, a largada eles largam em posições diferentes. Parece até que um está na vantagem porque ele está largando mais na frente, mas não existe essa vantagem. Na verdade, aquilo foi medido e cada atleta vai percorrer a mesma distância de 200 metros, tá? Como há uma diferença no raio da curva, o atleta que está lá na raia 8 ou na raia 10, ele tem que largar um pouco mais à frente, porque senão ele correria mais do que os outros, ok? Aí a nossa pista de atletismo, né? As 2 retas, as 2 curvas. Então aqui nós temos a pista, onde acontecem as provas de pista. E no meio dessa pista, nós temos o espaço para os saltos e os arremessos. Por isso a determinação de provas de campo, porque elas acontecem nesse campo interno à pista de atletismo, tá? Por isso são chamadas de provas de campo. Segunda atividade, então. Vamos construir na quadra poliesportiva ou em outro local da escola um circuito, simulando uma pista de atletismo para corridas, saltos e arremessos. Para a construção podem ser usados cones, bastões, arcos, pneus, bolinhas, cordas, giz e outros materiais, né? Vamos usar a criatividade e depois de pronta exercitar um pouquinho o atletismo. Então a ideia é a gente transformar aí a quadra poliesportiva, onde normalmente vocês disputam aí basquete, vôlei, futebol, numa pequena pista de atletismo. Não precisamos ter, né, as regras exatamente da pista, podemos fazer raias mais estreitas, um número menor de raias,
Mas vamos tentar fazer esse formato e fazer algumas disputas aí dentro da sua quadra mesmo, tá bom? Um tempinho para vocês conversarem aí e decidirem como que vai ser feito esse exercício. A gente volta depois. Muito bem, pessoal. Vamos finalizando então aqui, para que vocês depois possam ir lá para a quadra montar a sua pista de atletismo. Então, vamos recapitular aqui o que a gente aprendeu, vamos dar uma relembrada. Aprendemos que, por suas características de representar os movimentos naturais do homem, o atletismo é chamado do quê? Esporte base, né? Aquele esporte considerado o esporte mais nobre dos Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos até não podem acontecer sem o atletismo, né? Eles têm que haver, pode ser que só tenha o atletismo, mas o atletismo tem que estar presente nos Jogos Olímpicos.
O esporte está dividido em algumas provas que têm algumas características peculiares. As provas de pista, que são principalmente as corridas, que acontecem na pista do estádio. As provas de campo, que são aquelas provas de saltos e arremessos, que acontecem no campo interno à pista de atletismo. As provas de rua, que são as corridas longas, que são disputadas no circuito de rua, né, no lado de fora do estádio muitas vezes, e as provas combinadas, que são o decátlon e o heptátlon, que na verdade são várias competições, né, várias provas, combinando provas de pista e provas de salto e de arremesso, que devem ser realizadas pelo mesmo atleta, ok? Muito bem, então, pessoal, agora ficamos por aqui. Vocês podem trabalhar aí na construção da pista de atletismo de vocês, ok? Um abraço para todos e tchau!